Splendid. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Consciência. Hoje, com um convidado também muito especial, o dono da casa, né? Quando estamos gravando aqui esse podcast, aliás, quem quiser vir gravar podcast em São Paulo, procura o Ricardo Fabrizio, que não é italiano. Ele é o quê? Brasileiro com? Eu sou brasileiro, mas é uma mistura de português com sírio aí. Português com sírio, com árabe, enfim. Ricardo, obrigada por nos receber aqui no seu espaço, né? E foi um dia todo de gravação e a gente ainda tem uma história incrível e uma experiência sobre comunicação. Fala um pouquinho aí dessa sua história. Ele tem uma voz, minha gente, parece que você vai ligar o rádio. Sabe aquela voz de rádio? Ele já magnetiza pela voz. Bom, obrigado pela apresentação. Obrigado por abrilhantar o nosso espaço aqui. Então Os convidados são realmente estilos. E além dos seus convidados, claro. É uma satisfação recebê-la e uma satisfação poder participar do seu programa. Falar sobre comunicação é algo da minha vida, né? Porque eu sou filho de um grande mestre em comunicação e a vida inteira eu fui aprendendo aos poucos a usar essa arte de falar. Só que, claro, ainda falta muito para chegar perto dele, mas eu segui um caminho um pouco diferente. Porque enquanto ele cuida bastante da oratória, né, a parte técnica da comunicação, eu gosto mais de falar da parte comportamental, uma comunicação de maneira um pouco mais abrangente, que envolve gesticulação, envolve traje, envolve uma série de outras coisas que complementam a comunicação, né? E como eu disse, eu convivo com isso a vida inteira, sempre acompanhando meu pai fazendo palestras, sempre acompanhando ele em seminários, workshops e tudo mais. E não tem como não aprender, Não tem como não aprender. E não se apaixonar, né? Só é um problema, né? Qual? Quando nós vamos em algum evento e aí ele fala, ele usa lá o espaço para falar, e aí descobrem que eu tô lá também e falam, mas o filho dele tá aqui, fale algumas palavras e tal. Só que falar depois dele é suicídio, né? Então... Ai, olha aí, papai, tá vendo aí? Ô, Ricardo, me diz uma coisa, a comunicação vai muito... Foi mais o que a gente fez hoje, né? Se comunicar, trocar informações. Mas a comunicação, ela começa antes de você abrir a boca, né? Antes de você verbalizar. Sem dúvida. A comunicação ela é feita pelo olhar, pelo sorriso, pela postura, pelo traje que você está usando. Hoje existe uma preocupação muito grande com relação à comunicação interpessoal em função da tecnologia, que tem atrapalhado demais isso. Existem alguns detalhes que é exatamente nesse ponto em que você falou, sobre a comunicação não falada. Você, quando olha para uma pessoa, ela não precisa dizer que está brava, que está triste, que está mentindo, não precisa dizer nada disso, porque se você tiver uma boa percepção, você saca isso, né? Você consegue identificar pela maneira como essa pessoa... Como ela se comporta. Como ela se comporta, pela expressão facial que ela usa e tal. E isso é nato do ser humano. Só que ao longo do tempo... com essa questão da tecnologia tão enfronhada na nossa realidade, e a tecnologia que deveria ser um acessório no desenvolvimento humano, acaba ocupando um papel hoje principal e isso atrapalha demais. Então as pessoas estão perdendo essa capacidade de conseguir ler o rosto, a fisionomia, para entender o que está por trás daquela pessoa, o que está por trás daquele rosto. Um amigo meu um grande amigo meu, que sempre foi muito bom na questão de sensibilidade, ele dizia, nunca acredite no sorriso das pessoas. Porque às vezes por trás daquele sorriso existe um drama, existe um sofrimento e a pessoa está se mascarando para disfarçar, às vezes até para o mundo, que não tem culpa daquilo que a pessoa está passando. Sim. Mas a pessoa que tem a sensibilidade de fazer uma leitura, mesmo que o outro lado esteja sorrindo, você consegue identificar que alguma coisa não está bem. E não precisa ir longe, né? Basta a gente ver no dia a dia, com família, com tudo. Às vezes alguém chega e fala, pô, você viu? Aquele cara lá não tá legal, né? Eu tô sentindo alguma coisa que ele não tá bem. Eu tô percebendo alguma coisa. Olha a cara dele. Aí o cara tá sorrindo. Mas o cara tá sorrindo. Sim, ele tá sorrindo. Mas olha bem. Alguma coisa ali não tá legal. Alguma coisa não tá encaixada. Isso as mulheres têm bem, né? Ou os homens muito, também. Tem muito isso mais... no masculino e o feminino ter essa sensibilidade? Ou isso se aprende? Por exemplo, você ensina isso? Então... Falando primeiro do que você diz das mulheres, a mulher ela tem muito mais sensibilidade que o homem nesse ponto, né? Ela consegue, o homem, enquanto ele tem uma visão muito direcionada, a mulher tem uma visão ampla, né? Ela abre, ela não tem limitação naquilo que está vendo, enquanto que o homem tem que ser focado, a mulher de maneira ampla consegue observar tudo e por isso registra muito mais fácil a informação. Agora, sim, isso dá para se aprender a aprimorar,
né? Todos nós já sabemos. Mas existem cursos, o meu curso mesmo. Sim. Você tem um curso digital curso ou presencial? Presencial e digital, de comunicação comportamental. E neste curso, entre outras coisas, a gente procura dar uma lapidada nessa sua faculdade de conseguir observar detalhes para que tenha uma comunicação que não precisa ser falada. Então, é a observação que vai trazer para você a mensagem que aquele cara está querendo transmitir para você. Até porque quando você aprende para você fica mais sensível, né? Em entender quando a pessoa está sendo sincero, Sim. quando aquilo é fake, digamos assim. Exato. Né? Que nas mídias digitais tem maior facilidade até pela distância, você não está próximo daquela pessoa, você não conhece aquela pessoa, então você não tem referência. E às vezes você está ali perfeitinha, toda arrumadinha, fazendo um discurso que não condiz realmente com aquilo que ela quer entregar, ou que ela entrega. Exatamente. Muito disso que eu estou falando são técnicas que a gente aprende com neurolinguística. Neurolinguística ensina isso. Mas além da neurolinguística, existe a observação comportamental humana, né? Eu vou dar um exemplo. Para vir para cá, eu poderia vir de carro, eu tenho vaga aqui, tenho estacionamento, tenho tudo, sem problema. Certo. Mas eu venho para cá, eu uso o metrô. Por duas razões. Primeiro, porque eu gosto muito de ler, então eu aproveito o tempo lendo. Sim. E segundo, que é um laboratório incrível para você observar pessoas. Que você tem pessoas de todos os tipos, de todos os níveis sociais, de todas as culturas. Tudo você tem dentro do transporte público. Então eu venho para cá de metrô. Fora que é mais rápido também. Porque se eu venho de carro, eu vou levar, sei lá, cerca de 40 minutos, alguma coisa assim. Mais até 50 minutos, às vezes até 1 hora. Se eu venho de metrô, é meia hora eu estou aqui e numa cidade como São Paulo, um deslocamento de casa até o trabalho de 30 minutos é um baita privilégio. Então eu aproveito esse privilégio duplamente, observando as pessoas, entendendo comportamentos e tudo isso vai trazendo elementos para eu poder incrementar no curso, para fazer com que o curso seja seja mais rico. É um laboratório diário. É um laboratório. Diário. Diário. Porque o ser humano, eu estava pensando nisso essa semana, um dia desse, que o ser humano é como um animal, né? Você só consegue observá-lo bem quando ele está no seu habitat solto. Isso, exato. Quando ele está ali em cativeiro, ele está na sua frente ali, ele está todo crítico. No Big Brother, está todo maquiado ali, né? Ele está todo ativo ali, com todos os sinais vermelhos acendendo, não posso. Quando ele está relaxadão, aí você começa a observar os comportamentos, as reações, né? Isso deve ser muito enriquecedor para o seu trabalho. Muito. Olha aqui, agora, recentemente, eu estava observando, encontrei um camarada que eu conheço, ele estava de máscara no metrô, né? Agora, né, que não se usa mais. E eu fui perguntar se estava tudo bem e tal. Ele falou, cara, tá tudo bem. Mas sabe o que é? Hoje eu acordei com o nariz meio chatinho, estava espirrando um pouco. Aí eu fiquei preocupado, eu falei, deixa eu colocar uma máscara, porque eu não vou ter, para ninguém ter esse problema, vai que eu estou gripado e tal. Mas olha só a mudança de consciência que essa pandemia trouxe. Porque isso era uma realidade já há muito tempo no Japão. Sim. Você vê que a pandemia no Japão ela não foi tão agressiva como em muitos lugares, porque já tradicionalmente o japonês ele tem como cultura, o cara não está muito bem, ele coloca uma máscara para que ele não passe aquilo adiante. E olha que interessante como no Brasil isso acabou sendo adotado por algumas pessoas. Esse camarada é um amigo meu, beleza, mas assim, eu conheço inúmeras outras pessoas e até de você observar no metrô, tem algumas pessoas com máscara e já não é mais medo. A gente percebe que é ele que não está muito legal, está espirrando, está tossindo alguma coisa e coloca uma máscara. Ou seja, foi uma mudança de comportamento. Nem todos, né? Nem todos. Foi uma mudança de comportamento, mas funcionou para algumas pessoas. E aí vem a esperança, né? De que essas pessoas consigam multiplicar isso para que a gente consiga ampliar esse conceito de consideração, de empatia, cuidado com o próximo, né? Isso que você falou com relação à mudança que não foi de todos, né? Sim, nesse nunca ponto. É. A pandemia não foi, né? Nunca é. Uma guerra, uma bomba nuclear, nunca é. A pandemia foi a maior oportunidade do ser humano se transformar em algo melhor. Né? Melhor, tudo bem, aconteceu muitas tragédias, muitas pessoas partiram, tudo isso é muito lamentável. Sim. Mas para nós que ficamos... Quem ficou? Cara, o que isso daí representou na sua vida e por que você não se modificou ou se modificou? Ou seja, tivemos uma chance incrível de nos tornarmos seres humanos melhores. Percebo que muitos conseguiram aproveitar essa chance, mas infelizmente... De reavaliar, né? Mas infelizmente alguns simplesmente... Ressignificar. É perfeito. E assim, alguns simplesmente não fez a menor diferença e outros até pioraram.
sabe? Então, assim, tudo isso é o comportamento. Você observa o comportamento da pessoa para entender como ela reage a determinadas situações, de maneira positiva ou não. E como ela se comunica. Tudo isso é uma comunicação. Tudo isso é Porque comunicação. se ele coloca uma máscara, ele já está se comunicando para as pessoas, ó, eu não estou bem, né? Eu estou com um pouco de sintomas de gripe e eu quero proteger você. Exato. Você que está passando por mim. É interessante, porque alguns toquezinhos de etiqueta... Etiqueta social. Exato, a etiqueta social. E eu gosto de usar essa expressão, etiqueta social, porque já se usa a etiqueta de muitas formas que eu não gosto tanto. Então, aquela etiqueta cheia do rococó, não é o rococó. Esquece aquela coisa, a etiqueta extremada. Não é isso, mas aquela etiqueta do dia a dia. Por exemplo, de que lado você anda quando você está com a sua esposa na rua? Você ou anda com a mulher, com uma mulher, exatamente. Que lado você anda? Você abre a porta do carro. Qual é o lado que anda? Então, o homem, ele sempre... Homem que não sabe, Bom, qual é o lado que anda? Para quem não sabe, então, o homem ele sempre tem que estar para o lado da rua, onde estão os carros. Então, se você está andando com uma mulher, uma criança ou uma pessoa por quem você queira proteger, exatamente, você sempre se coloca na parte mais externa. Então, essa pessoa vem para o lado de dentro da calçada, imagine que aqui estão passando os carros. Então, essa pessoa vem desse lado, você fica entre ela e os carros. Boa. Quando você vai cruzar com uma mulher na rua, por exemplo, uma mulher ou da mesma maneira, uma pessoa por quem você queira demonstrar educação ou cuidado e tudo mais, é a mesma coisa. Você sempre cruza com essa pessoa por fora. Então, se a mulher está vindo nesse sentido. Eu vou usar a expressão homem e mulher para ficar mais fácil, Sim. mas poderia ser uma criança, um idoso, um deficiente, o que seja, né? Mas a pessoa vindo num sentido e você indo em outro, você vai sempre cruzar com essa pessoa para o lado externo, o lado de fora, entre essa pessoa e os carros. E com um detalhe: se você estiver segurando qualquer coisa nas mãos, portando qualquer coisa nas mãos, o que você estiver segurando tem que ir para a mão de fora, deixando a mão que vai passar ao lado da pessoa livre. Porque se essa pessoa tropeçar, enroscar o pé, alguma coisa, você tem uma mão para poder estender para ela para segurar. Eu vou ter que fazer um corte dessa live, só vai ficar repetindo isso aí. Para o pessoal. Porque você faz curso disso, porque são pequenos detalhes, né? De gentileza. Não é? Exato. A gente vai, tudo bem, a gente tem uma vida muito corrida, você, né, chega num lugar na hora do almoço, tá todo mundo almoçando, aí é jovem, gente mais idosa, mulher, Isso. Aí é aquela agonia, correria, ninguém levanta mais, se tiver uma senhora em pé, ninguém levanta para a senhora sentar, né? Se for o caso, até empurra para pegar o lugar logo. Pois é, as pessoas sentam no assento preferencial e ficam ali. Coloca o carro se deixar. Coloca o carro multa, na vaga. Se não, exato. deixava. Mas muito deixam, né? Porque a multa também não é tão eficiente assim, né? Então acabam deixando. É uma falta de elegância, né? Como se... Porque a etiqueta está conectada à elegância. E elegância, muitas vezes, as pessoas acham que é um supérfluo. Uhum. E a elegância é que torna tudo especial. Não é o que você usa, o valor, mas a forma como você cria aquele momento. Seja colocar uma mesa, seja você convidar um amigo para tomar um café, seja esse cuidado que você está falando, ficar do lado externo, abrir uma porta, não é? Ser cordial com a moça que chega, dar um bom dia. Enfim, essa elegância é que faz também você tomar consciência do momento que você está vivendo e tornar aquele momento único. Sim, e você usou o exemplo da porta, que eu acho sensacional, porque assim, uma vez eu fiz uma palestra, e nessa palestra eu estava falando da importância do que é desnecessário, a importância do desnecessário. Certo. E, inclusive essa palestra tá, se você procurar, pesquisar, você consegue achar lá no YouTube, é bem interessante. E ali eu falo de algumas coisas que são totalmente desnecessárias, mas ao mesmo tempo são importantes. Por exemplo, abrir a porta do carro propriamente, necessário não é. Porque quando eu abro a porta, por exemplo, a minha esposa sabe abrir a porta. Sim. Então seria desnecessário, mas é importante. E aí eu vejo a importância do desnecessário, por exemplo, no meu filho. Então o meu filho mais velho está com 25 anos. Então ele me viu a vida inteira abrir a porta para minha esposa entrar, minha esposa, minha mãe, minhas filhas. Ele sempre viu. Para as irmãs eu sempre abri a porta e sempre foi assim, inclusive para ele quando era mais novo. Hoje, eu vejo a importância do desnecessário quando ele abre a porta para a namorada, quando ele abre a porta para a mãe, para as irmãs, sabe? É uma gentileza que, assim, eu nunca parei para ensinar ele. Eu nunca disse isso para ele. O exemplo, ele... Exato, o comportamento. O comportamento disse mais alto, porque às vezes eu poderia até falar alguma coisa contrária, que é aquilo que a gente diz. Não importa o que você fala, importa o que você faz. Porque o seu comportamento vai falar mais alto que as palavras, vai ensinar melhor.
As pessoas se preocupam, caramba, eu me preocupo muito com os passos que meu filho vai seguir. Não é com os passos do seu filho que você tem que se preocupar, é com os seus, porque ele está vindo atrás de você. Isso. Se você pisar na bola e fizer alguma coisa errada, ele vai fazer também. É isso que você está ensinando para ele. É o exemplo. É o exemplo. Exatamente. E essa comunicação, quando você faz um curso, né? Porque você, não sei, você deve pegar pessoas de várias origens, que acham que isso é besteira, né? Isso é frescura, não, pra que isso? Pula essa parte. E algumas pessoas absorvem e dizem, isso faz sentido. Exato. E aí começa a ter uma transformação na vida, não é? O feedback dessas pessoas. O curso, propriamente, ele é um curso de comunicação comportamental, onde entram alguns tópicos que são muito relativos à etiqueta social, embora eu tenha também um curso específico de etiqueta social. Você tem? Tenho. Mas online? Falando também, a mesma coisa, bacana. Online e presencial. E agora, falando da comunicação em si, realmente chegam muitas pessoas que falam, caramba, isso é frescura. Isso não se usa. Isso aquilo. Precisa mesmo? Exatamente. E minha mulher não liga para isso, não. Então, mas aí fala, não, precisa. Você não vive só com a sua mulher, você vive num universo, num contexto. A minha mãe, ela diz uma coisa muito interessante, porque a minha mãe ela é filha de portugueses, e portugueses que vieram para o Brasil numa situação muito difícil. Meu avô, por exemplo, quando veio para o Brasil, ele veio em porão de navio e construiu a vida dele aqui com muita batalha, com muito suor, mas era uma pessoa muito boa, ao mesmo tempo muito simples, né? E a minha avó também. E a minha mãe, ela tem uma finesse, vamos dizer assim, uma educação que ela não aprendeu em escola, não aprendeu em curso, ela aprendeu sozinha. E como foi isso? Da mesma maneira, observando as pessoas. E ela chegou para mim, uma vez eu perguntei isso para ela chegou para mim e disse, olha, se eu fosse ser exatamente como eu fui criada, eu dificilmente me encaixaria em todos os ambientes em que eu me encaixo hoje. Só que a partir de um determinado momento da vida, você está observando o mundo. Você vê novela, você assiste filme, então você começa a perceber o que é legal e o que não é. O que você deve aplicar, o que você não deve, em que momento você deve aplicar, o que soma, o que não soma. E aí com isso eu comecei a moldar o meu estilo, o meu jeito e tudo mais, e isso eu comecei a aplicar isso na empresa em que eu trabalhava e só me trouxe vantagens por ter me modificado. Então assim, chega um determinado momento, o ser humano ele é obrigado, ele é forçado a se atualizar, a se encaixar naquele contexto. Então, por mais que uma pessoa diga, isso é desnecessário, isso não precisa, isso é frescura. Para que tanto? Para que tanto? Não, calma, tudo tem uma razão de ser. Existe um motivo daquilo ser assim. Então, procura descobrir o motivo. E aí, no curso, o que eu faço? Eu venho para a raiz. O que trouxe aquilo ser daquela maneira hoje? Por que razão, como eu estava dizendo, por que razão o homem tem que estar com a mão livre quando vai cruzar com uma mulher? Por isso, porque ela pode se desequilibrar e cair. Você tem que estar com a mão livre para poder segurá-la. Isso reverbera em muitas coisas, né? Sim, no inconsciente da pessoa, até onde ele está disponível de ser um apoio, de ser um suporte, de ser alguém, não é? Alguém útil. Alguém útil, alguém que tem utilidade para a sociedade, para a família, para o país, enfim. Ele tem que se sentir útil, porque se não se sentir útil, cara, você está fazendo o quê? Está ocupando espaço. Exatamente. É? E outra coisa, a comunicação para o gênero masculino funciona de uma forma, acredito eu. O professor é você. E a comunicação para o gênero feminino funciona de uma forma diferente. A mulher gosta muito, eu já escutei assim, que a mulher gosta muito de ouvir e o homem gosta mais de ver. Como é isso? É verdade? Você tem esse desafio quando tem aluno de gêneros diferentes? Assim? Não, é um fato. A mulher e o homem, eles têm comunicações completamente diferentes. E é isso que dá os estranhamentos, né? Exato. Eu creio que você vai entrevistar o JB e ele fala isso com uma propriedade tão grande, né? Que eu vou dar só uma palhinha para não antecipar alguma eventual conversa que você tenha com ele, mas a mulher e o homem, eles realmente são muito diferentes. E a mulher, ela é muito subjetiva, enquanto que o homem é mais objetivo. Isso na maioria das vezes, porque existem exceções dos dois lados. Mas a maioria das vezes a mulher ela é mais subjetiva. Então ela não fala exatamente aquilo que ela quer que seja feito. E o homem já é mais direto. Então, por exemplo, se a mulher ela entra num ambiente e o ar-condicionado está ligado e está frio, ela não vai falar, desliga o ar. Ela vai dizer, nossa, está frio aqui, né? Aí alguém vai ter que entender o que ela está dizendo. Nossa, opa, se ela está dizendo que está frio, é porque o ar-condicionado está gelado. Então eu vou desligar o ar ou vou aumentar a temperatura. Né? O homem não, ele já chega e já fala, dá para desligar o ar aí, por favor. Tá muito frio isso aqui. Exato.
Então, existem essas diferenças e, às vezes, a maioria dos problemas que os casais encontram é por não conseguirem encontrar um Duolingo, né? Um aplicativo que traduza para um e para o outro o que um está dizendo e o que ele está querendo dizer para o outro. Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que ele está querendo dizer, o que ela entende. O grande desafio da comunicação é isso. Às vezes você está falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra. Exato. E aí você não sabe porque a coisa não vai para frente. Mas eu já disse tanto, eu já expliquei. Não entendi. Aí às vezes tem que chegar um intermediário para poder fazer isso. Para poder contornar. Às vezes a situação chega a um ponto insustentável e que eles nem se falam mais. Aí, de repente, o camarada, ou ele, ou a mulher, escreve um texto, fala, olha, o negócio é o seguinte, deixa uma carta. Pela carta a pessoa entende, porque a carta não... talvez ela seja mais direta, talvez seja mais objetiva, talvez ele tenha encontrado um caminho melhor de explicar na carta, talvez a leitura, releitura daquela carta... Você levar para um amigo... Fizesse, exatamente. Olha o que ele escreveu. Falou, mas ele não está falando isso que você está entendendo. Não, olha só, presta atenção. Exatamente. E no seu curso você também ajuda isso, né? Sim. Para as pessoas terem essa leitura mais clarificada. Exatamente. A gente separa muito bem a questão do universo masculino, o universo feminino, a comunicação desses dois universos e como eles se completam, né? Como um completa o outro na comunicação. Porque nós temos os dois lados, né? Temos o lado masculino e o lado feminino. Exatamente. A gente tem que saber explorar os dois lados, até porque um homem que não tem a sensibilidade nenhuma é um bruto, né? Então ele tem que usar a sensibilidade dele. Tem muito. Mas ele tem que saber usar a sensibilidade dele para isso. E a mulher, por outro lado, ela não pode ser o tempo todo com a sensibilidade à flor da pele. Em alguns momentos ela precisa se colocar firme, precisa se colocar, exatamente. Então a gente procura apresentar um equilíbrio nisso através da comunicação, né? Olha, a comunicação não falada, se a gente for voltar nesse ponto, é só lembrar dos nossos pais quando éramos criança. Você fazia alguma coisa, o pai não precisava falar nada, ele te olhava. Pelo olhar dele... Você já sabia tudo. Você já sabia. E era de longe. Você sabia até você ia tomar um puxão de orelha depois. Parecia que o olhar era magnetizante, né? Porque você estava ali, ó, de repente você despertava, estava aquele olhar ali mirando assim. Exatamente. Volte agora, pare. Aí você soltava. Exatamente. Ia. Hoje em dia não grita, eu acho. Não sei, eu tiro o celular, acho que o celular... Mas hoje em dia, os pais... Me deu o celular. Muitos pais, lamentavelmente, eles abriram mão da autoridade de pai. Parece que é feio ter autoridade. Né? Exato. E assim, não quero magoar meu filho. Cara, se você não magoar o seu filho por alguma coisa, exatamente, a vida vai magoar. E assim, é importante que a criança se magoe e tenha algumas decepções no lar, por quem as ama, do que ter uma porrada na vida de alguém que não está nem aí para ela e que não vai dar o conforto depois. Eu lembro de ter passado por uma situação. Na semana passada eu fiz uma palestra para um grupo e eu estava falando sobre a nossa vida, como era e tudo mais, e eu entrei no bullying, né? Falei, pô, na nossa época, quando éramos crianças, tinha bullying? Aí muitos falaram, não tinha. Não, tinha. Era só o que tinha. Não tinha esse nome. Eu acho que o pessoal não sabia nem meu nome. Era o meu caso. Eu era orelhudo. Então, me chamavam de Telespe, Fusca de Porta Aberta, me chamavam de Asa Delta, e por aí vai, um monte de apelido, né? E um dia, eu cheguei em casa, estava mal por isso, né? Porque, pô, né? E aí, aconteceu o que não acontece hoje, que é você sentar à mesa com a sua família, o pai, a mãe, sentar à mesa para uma refeição. Hoje não existe mais isso, né? Cada um faz seu prato, vai pro quarto, esquenta no micro-ondas, come a hora que quer e tal. Não, antigamente não, você tinha um horário e à noite mais sério ainda. A hora que seu pai chegar, nós vamos jantar. Então era a hora que o pai chegava, né? E podia ser a figura do pai e da mãe, mas assim, era quando todos estivessem. E aí nós nos sentávamos à mesa e é a hora em que a troca de olhares do pai e da mãe com os filhos sacava o que tinha acontecido sem falar uma palavra. O comportamento já entregava. Se você estava feliz, se você não estava, se você estava triste. E não foi num desses dias que eu estava triste por causa disso, que o meu pai percebeu e falou, o que aconteceu? Aí eu falei para ele, né? Falei que eu estava... Não estou aguentando mais. Primeiro, não foi nada. Fala. Aí eu falei, é que um menino lá começou a brincar comigo, me chamando de orelhudo, e me chateou, me magoou. Aí o que ele falou, olha, é interessante, ele falou, olha, vamos lá, eu não posso mentir para você. Então assim, a sua orelha é um pouco grande mesmo, mas você não é só isso. Você é uma pessoa gentil, educada, você é uma pessoa prestativa, você tem um carinho muito grande com as pessoas e tudo mais. Isso é muito mais importante que a sua orelha. Sim. Não quer dizer nada.
E esse garoto, e olha só, ele podia sentar o pau no moleque e falar, esse menino... Não, ele falou, esse garoto, com toda certeza, ele deve estar passando por um problema parecido com o seu e não tem alguém que converse com ele. Por isso que ele tem necessidade de agredir alguém. E aí ele resolveu te agredir e você deixou, você permitiu. Então não se permita, deixa ele falar o que ele quiser. Ele está com os problemas dele lá para resolver, deixa que ele resolva os problemas dele. E não se preocupe com isso. E ajudou? Demais, porque eu nunca mais liguei para isso, nunca mais tive problema algum com isso. A crítica e o bullying vai muito de quem recebe, né? Sim, exatamente. Porque se a pessoa bota apelido e você leva na brincadeira, na esportiva, até para. Perde. E para o bullying, não tem porquê. Perde a potência, né? Mas qual é a diferença? Eu cheguei em casa e tinham um pai e uma mãe que me amavam e que me ajudavam. Porque eles tinham a atenção voltada para mim naquele momento. Hoje, as crianças chegam com bullying em casa, não tem o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe, às vezes você chega em casa, o cara está lá no celular, sentado no sofá, ou vendo televisão, ou fazendo qualquer coisa e não dá atenção para o filho. Né? E aí o filho vai buscar recurso onde? Na internet, que é um lugar sem freio. Então, às vezes, vai procurar no Google alguma coisa, aí encontra, e aí vem aquela série de problemas. Aí vem os desdobramentos todos. Todos, exatamente. Enquanto que ele poderia ter em casa alguém que falasse, não, filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. E não existe isso. Com os meus filhos, quando eram pequenos, primeira vez que ganharam o celular, tenho 3, hein? Primeira vez que eu dei o celular para os 2 mais velhos, o casal, falei, olha, vocês estão ganhando o celular, mas da porta de dentro para casa, o celular ele vai para o rack da televisão. Não vão ficar com vocês esses celulares. Porque aqui nós somos uma família e nós vamos conviver como uma família. Isso foi tão importante porque até hoje, em casa, o celular é um objeto como outro qualquer. Tem gente que fala, caramba, mas se acontecer uma emergência? Eu falei, cara, ninguém vai me mandar uma mensagem para dizer que a casa está pegando fogo. O cara liga. Se ligar, você atende. Mas ficar no celular, não fica. E isso foi tão importante. A minha caçulinha tem diferença de 14 anos para a minha filha do meio. A minha caçulinha, ela sabe mexer no celular. Qual a idade dela? Agora ela está com 8 anos. Ela sabe mexer no celular. Mas só que assim, o celular é um objeto como outro qualquer. Ela pega, mexe um pouquinho, larga, depois vai pegar. Ela adora brinquedos lúdicos de montar e tal, que exigem o desenvolvimento da capacidade dela, né? Então ela não fica com o celular, porque nós não demos importância. Como eu disse, tecnologia... Sim, porque é a referência que ela tem no ambiente. Exato. A tecnologia ela é acessória. É um acessório que ajuda no desenvolvimento humano, mas é só um acessório. Tem gente que se esquece isso em casa, não trabalha, a vida para. Enlouquece. Se eu esqueço o celular em casa, para mim é um dia de paz. Porque eu consigo trabalhar sem ser interrompido por várias ligações. Algumas seriam importantes? Sem dúvida, seriam. Mas não é a maioria. Mas nada que não possa esperar. Exatamente. É verdade. É isso. Então as pessoas estão trocando muito a importância das coisas. Eu dou essa palestra. Mas... Essa palestra é boa para as famílias, para as escolas, para as pessoas entenderem que tudo tem seu tempo, né? Uhum. É o tempo do celular, é o tempo da família, é o tempo de você parar de ler um livro. Exato. Que não tem. O tempo é 100% nas mídias e é uma fuga de dentro da gente, é sempre olhando o que está na mídia, porque você está olhando a mídia, você está olhando a vida do outro, Sim. né? Você esquece da sua. Exato. Na hora que você bota o celular em cima do rack, vamos olhar para casa, vamos olhar para dentro, vamos olhar para a família, vamos olhar para a gente, né? Exato. E fora que você está se baseando numa mentira, né? Porque muito do que as pessoas apresentam, aquilo não é a vida do cara. Ele não está o tempo inteiro sorrindo, feliz, contente com as contas pagas. Não. O mundo ele é mais rigoroso e ele não permite que você esteja assim o tempo todo. Você tem momentos que você está assim, mas todo mundo é de carne e osso, nós sofremos também. E essas pessoas não sofrem nunca, né? Essas grandes relevâncias esses players. Os grandes players aí E vai gerando uma sociais. Frustração, porque na vida real, na frente da tela, você tem os altos e baixos. Uhum. E aí você diz, mas por que a minha vida não é igual a desse cara aí? Exato. E aí a juventude vai ficando toda frustrada, porque não vê as coisas acontecerem como acontece. Aí começam todas as doenças emocionais. E olha, além da juventude, que está em formação, está crescendo, os adultos também, pessoas mais velhas. Porque aí você pega lá um camarada de meia idade que olha um menino de 30 anos tendo um baita de um sucesso e ele começa a falar, caramba, o que eu estava fazendo com 30 anos? Por que eu não estou assim? Eu não estou nem na metade. Exatamente, ele começa a se corroer por dentro e aí tudo aquilo que ele tem de bom some, porque ele só consegue olhar para aquilo que ele tem de ruim. De novo, o comportamento dele vai fazer com que ele vá se matando aos poucos e se anulando para a vida. Verdade. E me diz uma coisa, Ricardo, fora isso,
de comunicação que eu achei incrível. Você quer deixar seu Instagram? Você tem Instagram? Tem, né? tem. Deixa aqui, por favor. @Ricardo Fabrício, por favor, me Já acompanhe. tem lá palestra, tem tudo. Quiser Isso. lhe contratar, chamar. Eu tô incrementando agora com algumas coisas, porque... É muito importante, pelo amor de Deus, incremente. Exatamente. Além de ser muito importante... Porque esses cursos têm que estar no digital. Claro, e assim, a preocupação que eu sempre tive era de não ser como ninguém. Entendeu? Eu não quero ser como ninguém, eu quero ser como eu mesmo. Entendi agora. Entende? Tem Então, a sua assim, autenticidade. é a minha autenticidade. Então, o que tem de gente falando, guiando você, seja assim, faça isso, não, eu não vou fazer nada que todo mundo faz. Não, você é um mentor. Exatamente. Exato. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Mentor. E hoje é muito mal aplicado, né? Eu vejo lá um camarada fazendo, olha, venha fazer a minha mentoria, ela é exclusiva para 100 pessoas. 100 pessoas não é mentoria é individual. Se você coloca uma mentoria para 100 pessoas, não é uma mentoria. Sabe? Então, assim, as pessoas vendem isso, Porque, isso não existe. Vezes, é até uma certa ignorância. Estão Sim. replicando uma palavra que você não sabe o real significado. Significa. Comunicação, falta de comunicação. Falta de comunicação. Uma pessoa que vende uma mentoria para 100 pessoas, ele está vendendo um produto que não existe, ele não sabe o que ele está falando. Você não deveria comprar desse cara nunca. Pois é, e é o que mais vende. É o que mais vende. Então quer dizer que você está criando esse seu curso online. O curso ele já está montado, a gente vai publicar ele em breve. Ele não está disponível. Pelo amor de Deus, já era para dar tempo. Tem que puxar a orelha dele. Com uma estrutura dessa eu não posso dar. Não pode. Não pode deixar, porque é um serviço que você vai Mas estar eu prestando. vou dizer um problema que eu tenho e que eu estou tentando combater ao máximo. Eu sou extremamente perfeccionista. Meu pai vive falando isso. Eu sou extremamente perfeccionista. Eu sou de peixes. Peixes com ascendente em leão. Então, enquanto não fica a perfeição, eu acabo relutando. E aí, eu já estou melhorando. Mas o feito é melhor que o perfeito, né? Exatamente. JB. Meu pai fala, né? O bom é inimigo do ótimo. Isso. Então, faça o bom. O carro para andar, né? Exatamente. Então, eu estou caminhando nesse sentido. Mas nós já temos, no nosso instituto, vários outros cursos à disposição. Esse, ele está no forno. Instituto JB Oliveira, de Educação e Capacitação Profissional. É só acessar ijbo.com.br. Lá tem cursos. Lá tem os cursos todos à disposição, de maneira online e presencial, quando a gente monta as turmas. Mas já tem data para se lançar, porque eu sou chata. Vamos botar uma data? Eu adoro dar uma data às pessoas, eu adoro provocar as pessoas, sabe? Então vamos botar uma data. Qual é a data? Vamos eu lá. vou voltar para entrevistar, para ele falar do curso. Então tá bom. Então assim, para a gente ter segurança... Estamos em 22 de agosto. 22 de agosto, muito bem. Então temos setembro, outubro... Vixe Maria, tem que ser 2023, né? Vamos Pelo colocar... amor de Deus. Não, Você senta aqui um final de semana, chama a sua esposa e diz, olha, meu amor, a gente vai jantar quando eu sair do curso, você grava aqui no final de semana. Olha, por sorte, eu sou o marido da esposa mais parceira do planeta. Então tá, traz ela que ela fica te ajudando, problema nenhum. ajeitando. Olha, mas vamos colocar... A data, já foi na esposa, já elogiou a esposa e não disse a data. Colocar 17 de outubro? 17 de outubro. Até ele vibrou. Porque 17 de outubro é aniversário da minha caçula. Pronto, eu já pego. Porque não dá. O meu filho mais velho fez em agosto, não dá para ser a data dele. A minha filha do meio vai fazer agora em setembro, é muito próximo. De outubro já é viável. Poderia ser o da minha esposa, 16 de novembro. Aí é entre você, entre a filha e a esposa. Então você que sabe. Veja o seu coração. Não, eu já dei uma palavra, agora já foi. Eu já então, falei uma vez só, tá gravado, acabou. Então pronto, voltarei para fazer o podcast sobre esse curso. Perfeito. Você que está acompanhando, então, no dia 17 de outubro, lembra, pode acessar a minha rede social, @Ricardo Fabrício no Instagram, ou acessar o site ijbo.com.br, você vai encontrar meu curso lá à tua disposição. Ele vai gravar um story, ele vai me marcar e eu vou repostar para o pessoal ir lá seguir. Combinadíssimo. Mas só para fechar, que a gente vai gravar outro podcast, que eu vou voltar, quem sabe no dia 17 de outubro ou 18. Bora lá. Que ele tem um instituto, tem um movimento lá no Nordeste. Quando eu disse que era de Recife, ele disse, não, mas eu vou aí, que eu tenho um trabalho no Nordeste. Dá só um briefzinho. Eu sou voluntário, um dos voluntários fundadores da ONG Amigos do Bem. Nós começamos um trabalho em 1993, atendendo as famílias carentes do sertão nordestino. E hoje... vai fazer agora 30 anos, em dezembro faz 30 anos esse trabalho. Com 30 anos de trabalho, nós atendemos mais de 150 mil pessoas. 150 mil? 150 mil pessoas regularmente nos estados de Pernambuco, Ceará e Alagoas. E nesses estados, nós temos o que nós chamamos de centros de transformação. São escolas que, somadas, nós temos 10 mil alunos que recebem as refeições na escola. E nós preparamos elas não só para o ambiente acadêmico, mas também para o ambiente profissional, porque saem lá com profissão e tudo mais. E além disso, nós atendemos regularmente com alimento, roupa, atendimento médico, odontológico, padaria, remédio, tudo, essas famílias cadastradas. E como é que faz para ajudar?
é só acessar o site amigosdobem.org. Vou repetir, amigosdobem.org, e você pode contribuir de várias formas, inclusive tornando-se voluntário, que é uma excelente maneira de você ocupar o seu tempo. Já fui voluntária. É a melhor forma de você ocupar seu tempo. Faz um bem pra alma, né? A gente começa a agradecer tanta coisa. Faz e não há dinheiro que pague. Isso, às vezes é o tempo. É o seu tempo, a sua vida. Você está dando vida. Que valor que tem a sua vida? É uma escolha, né? Você está escolhendo dar aquele período para aquela função. Exatamente. Ô, Ricardo, e lá em Pernambuco é onde isso? Pernambuco, nós temos 2 unidades. Uma no Catimbau, na Serra do Catimbau, fica no município chamado Buíque. E a outra no sentido mais ali de Alagoas, que é uma cidade chamada Inajá. Inajá, acho que eu já passei em Inajá. É bem afastado. Inajá está a 8 horas de Recife. O Catimbau, a Serra do Catimbau, está a 5 horas. O Catimbau foi usado como cenário aí da última novela, aquela novela que foi feita no sertão nordestino e tal, foi feita lá, gravado no Vale do Catimbau, onde é a nossa unidade principal. Foi a primeira unidade nossa. Foi a primeira? Primeira unidade lá. E de lá que despertou de vocês irem bater no Catimbau para fazer isso? Na verdade... Não vai fazer nessa entrevista, mas eu já vou entrar para na conversa e continua. Vá. Inclusive, nós vamos marcar uma outra só para falar disso, Não, vai ter uma só para essa. E eu quero ir lá. Sim, vai ser uma satisfação recebê-la. Eu quero ir lá para a gente filmar, porque a gente tem o Café com Consciência e depois eu vou fazer com o senhor JB. Vamos fazer hoje, um pouquinho. Mas tem um chamado legado. Sim. Porque aí são histórias que ficam para a humanidade. É quem pode deixar um legado. E um movimento como esse é um legado que você está deixando para aquelas histórias. Aí a gente faz tipo uma pequena reportagem. Sim. Aí é outra história. Aí é por isso que eu quero ir lá, com o legado. Muito legal. Não é Café com Consciência. Então você será muito bem-vinda, muito bem recebida e vai adorar o projeto. Sim, vai. Por que foi lá? Então, porque, na verdade, em 93 houve uma grande seca e tinha um problema de fome muito grande, né? E aí começamos a ver que maneira a gente poderia ajudar, e eu me lembro muito de uma matéria falando do sertão nordestino, sobretudo na região ali de Pernambuco. E, paralelamente a isso, uma querida amiga muito próxima de nós, que hoje não está mais entre nós, mas ela falando muito a respeito do sertão de Pernambuco e como eram os pernambucanos, e isso, e aquilo outro. Então, nós resolvemos nos movimentar e fazer a primeira viagem para lá. Essa primeira viagem foi feita com umas 20 e poucas pessoas e foram distribuídas 1.500 cestas básicas. Assim, a primeira vez, então foi desorganizado, tomou muito mais tempo do que deveria e tudo mais. Nessa última viagem que nós fizemos a distribuição agora no mês de agosto, foram atendidas essas 150 mil pessoas em apenas 4 dias. Em apenas 4 dias receberam alimento, atendimento médico, atendimento odontológico, roupa, em apenas 4 dias. Em 4 dias. E quanto tempo vocês visitam? Todo mês. Todo mês? Todos os meses. Você vai ficar para a próxima entrevista. Ricardo, olha, parabéns por ser quem você é. Obrigado. Parabéns pelo espaço, parabéns pela alma, parabéns pelo pai, pelo marido, pelo empreendedor e por ser esse voluntário assim, né, que faz esse impacto na vida das pessoas. Mas vai impactar muito mais a partir do dia 17 de outubro. Com toda certeza. Que esse curso eu vou fazer. Ricardo, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Próximo Café com Consciência. É uma satisfação e volte sempre aqui, viu? Para mim é uma honra estar no espaço de pessoas tão grandiosas. Para mim é que é um prazer. Hoje engrandeceu ainda mais com a sua presença. Obrigado, viu? Obrigada, Helena, também. Splendid.